Bom dia a todos. Eu acredito que boa parte de vocês não me conheçam ainda. Eu sou uma das pedras novas, é a segunda classificação do PAI. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que o PAI fez a mim, permitindo que eu participasse desse debate, que, na minha avaliação, é um dos mais importantes debates que se pode fazer em relação ao tema, é claro, que é justamente a questão do desenvolvimento regional e sua relação com a especialização agroindustrial aqui no estado. Bom, o que eu preparei na minha exposição aqui, eu vou falar um pouco sobre a especialização produtiva agropecuária e agroindustrial aqui no estado do Rio Grande do Sul, algumas implicações, desafios e oportunidades. Pretendo ser breve, dentro de 30 minutos no máximo, até para sobrar um tempo adequado para alongar a discussão e para perguntas. Bem, a apresentação está estruturada da seguinte maneira: primeiro falar um pouco da importância da agropecuária para a economia do Rio Grande do Sul. Eu também estou entre as pedras do sexto andar que acreditam que essa é uma atividade fundamental, relegada muitas vezes ao segundo plano, não apreciada adequadamente, a sua importância para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, no passado recente e ainda atualmente. Em seguida, falar um pouco sobre a distribuição da produção agropecuária no espaço, no território gaúcho, para avançar, falar um pouco sobre os desafios e oportunidades da cadeia de proteínas, falar um pouco sobre o setor de grãos e oleaginosas e também sobre as principais carnes, aí, suína, bovina, frango e o leite. Eu não vou explorar tanto, porque também não reúne tanto conhecimento a respeito, mas o Paiva, como grande defensor da atividade, já falou um pouco e também pode avançar mais. Na sequência, o último setor que eu acabei inserindo na apresentação, e mais em razão de uma grande preocupação que eu tenho em relação a ele, o setor de máquinas e implementos agrícolas, pela sua distribuição do espaço, está concentrado principalmente a produção de colheitadeiras na região do Noroeste, e alguns fatos recentes aí têm, de certa forma, semeado o pânico em relação ao futuro dessa atividade. Eu também quero falar um pouco a respeito disso. Por fim, algumas considerações a respeito. Bem, como o Paiva já bem colocou aqui, a importância da atividade agropecuária para a economia gaúcha, ela, a quem vai analisar por uma primeira vez e descuidadamente os números, ela pode parecer pequena. Aí, em 2010, o número que se tem disponível foi de apenas 9,4% a participação da agropecuária no PIB. Mas é claro que, quando considerado de uma forma sistêmica, que é o procedimento mais adequado, criado lá na década de 50, naquela definição de agribusiness, que considera os elos antes da porteira e depois da porteira, a gente percebe que essa importância é muito maior, embora aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente não tenha um dado preciso. Você acabou de citar o dado da matriz de subproduto, mas não tem um dado preciso e atualizado a respeito da real dimensão do agronegócio na economia do Rio Grande do Sul. Se dispõe desses dados em termos nacionais, e aí essa participação cresce para algo em torno aí de 22%, haja vista que a participação da agropecuária na economia gaúcha é muito maior do que a participação da agropecuária na economia nacional. Se presume, obviamente, que essa participação do agronegócio na economia do Rio Grande do Sul é muito maior do que esses 22% que ocorrem no Brasil, podendo chegar aí a mais de 1/3 da renda gerada. Bem,
nessa evolução recente, eu coloquei aqui números a partir de 95, né, se percebe que a participação da atividade agropecuária na renda ou no valor adicionado bruto gerado no Estado, elas, pelo menos ponta a ponta, análise ponta a ponta, que ela permaneceu estável, que é uma tendência diferente do que foi observado também a nível nacional, quando ela sai lá de 9,4, talvez esteja em torno disso, 9,4, cai para 5 e pouquinho atualmente. Né? Que também é um resultado expressivo que merece aí, uma reflexão maior a respeito. Bem, o Martinho deve estar lá com a orelha quente, porque eu também coloquei aqui um trabalho recente dele, na verdade foi objeto da carta de conjuntura, a primeira carta de conjuntura desse ano, né, quando ele demonstrou com números de 2001 a 2011 que em 10 dos últimos 11 anos vigorou a máxima de que quando o produto da agropecuária gaúcha cresce acima do PIB gaúcho, são nesses anos que o Rio Grande do Sul tem avançado a sua participação na composição da renda nacional. Né? Ou seja, quando o setor agropecuário cresce acima do PIB do Rio Grande do Sul, o PIB do Rio Grande do Sul cresce acima do PIB brasileiro. Isso vale para 10 dos últimos 11 anos, o que claramente também demonstra a importância que essa atividade tem para a economia do Estado, considerada aí em conjunto. Bem, analisando os dados ano a ano, é claro que se observa variações muito grandes, o que é um aspecto preocupante da atividade, cria uma certa vulnerabilidade também para a economia do Estado, né? E aí já se destaca essa discussão toda que tem ocorrido nesse ano, em razão da frustração de safra das culturas de verão, né? Da soja, do milho, principalmente aqui no Estado, né? A necessidade de se criar instrumentos financeiros e também evoluir na introdução de novas técnicas, permitindo que se evite, ou pelo menos se diminua o risco desse tipo de variação absoluta tão grande da produção agropecuária ano a ano. Né? Estou falando aí de seguro rural, mais relacionado à renda do que propriamente a forma como se tem hoje, e também do avanço aí da irrigação no Estado. Bem, a distribuição, esse mapa aqui não diz muita coisa, né? Minha ideia foi de trazer a distribuição da produção agropecuária no território, mas é claro que dada a própria diferença estrutural aí existente, estrutural fundiária, e também o tamanho dos municípios e a especialização produtiva da agropecuária nesses municípios, né, ele não mostra adequadamente a importância da agropecuária em cada região do espaço. Os números de integração, eu procurei trazer alguns números que demonstram essa integração entre a atividade agropecuária e a agroindústria, os números mais atuais, mas de 2010 aqui para as principais atividades, né, em termos do número de emprego gerado em cada uma dessas atividades, que são diretamente linkadas. Aqui eu selecionei as atividades que têm uma base de produção de matéria-prima no estado do Rio Grande do Sul e que, portanto, apresentam um grau de encadeamento maior. Então, entre aquelas que mais empregam, aqui o setor de carnes, com 50 mil empregos, seguido do arroz, da indústria de óleos vegetais e alimentação animal, que eu chamei de feed. Em quarto lugar, o laticínios e o fumo, ocupando a quinta posição aí. Esse grupo de atividades representou 19% do emprego da indústria de transformação do estado do Rio Grande do Sul em 2010. E é claro que o próprio movimento dessas atividades influencia em muito o restante da indústria que se tem aqui no estado, que em boa parte
dela foi criada justamente para abastecer essas atividades agropecuárias aí. Bom, hoje pela manhã, lendo lá o Jornal do Comércio, né, tem a matéria de capa, hoje que a especialização na produção de soja já preocupa o avanço da soja em territórios não tradicionais, né? Na semana passada, a Conab soltou o primeiro número aí de projeção de safra, que vai ser plantado esse ano, colhido no que vem, nas culturas de verão, né, e indicou aí um aumento potencial de 300 mil hectares de soja aqui no estado do Rio Grande do Sul, e esse aumento ele vai se dar em boa parte em regiões não tão tradicionais na produção de soja, né, ocupando área de pecuária e, claro, uma menor dimensão também áreas antes destinadas à produção do arroz. Essa tabela aqui, ela traz a principal atividade agropecuária nos municípios do Rio Grande do Sul em 2009, e ela foi retirada de um trabalho também dos colegas do Vinícius e da Carolina, do terceiro andar e do núcleo de contas, né, e que demonstra que mais de 50% dos municípios do Rio Grande do Sul tem como principal atividade ou o cultivo da soja em grão ou então a criação de bovinos e outros animais, o que também demonstra um elevado nível de especialização produtiva, e é claro que esse avanço da soja que eu relatei anteriormente tende aí claro, elevar os números, uma tendência em relação ao cultivo da soja em grão. Bem, um outro gráfico que eu trouxe aqui, e que eu avaliei como sendo interessante essa exposição, a estrutura fundiária do estado do Rio Grande do Sul, e eu sou natural da cidade de Horizontina, lá no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Exatamente, essa é uma comparação que eu faria mais adiante, não eu em relação a Elisele, mas como o fato de até a década de 90 a cidade ser referida nacionalmente como o berço nacional da automotriz ou das colheitadeiras, e hoje ela é referida de outra forma, né, como a capital das modelos no Brasil, ou alguma coisa do tipo, né? Mas isso eu falaria no momento em que eu vou trazer aí as máquinas agrícolas para o debate. Bom, eu sou natural da cidade de Horizontina, e no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, tem uma estrutura fundiária naquela região composta por pequenas propriedades que ainda hoje, mas originalmente mais, dentro da propriedade apresentavam um elevado nível de diversificação produtiva. O mix, a composição aí da carteira, a geração de renda do produtor era extremamente diversificada, e com o avanço dos anos, dos últimos 10 anos pelo menos, o que se tem percebido é uma especialização produtiva cada vez maior. E há 10 anos atrás, ainda como estudante de economia ou recém-formado em economia, eu pensava, poxa vida, mas produzir soja numa propriedade dessa dimensão não faz muito sentido econômico, né? Bom, de lá para cá, como os números aí que o Paiva apresentou indicaram, a população rural declinou significativamente naquela região, a população total, como ele demonstrou, e por consequência direta disso, o tamanho da propriedade lá tem se elevado. E isso também está diretamente ligado à especialização produtiva do local, que vem sendo cada vez mais pela monocultura, né? Pela monocultura da soja. A soja naquela região cada vez mais
sendo importante como principal atividade. Né? Mesmo nas regiões, portanto, onde predomina a agricultura familiar, o tamanho médio da propriedade tem aumentado. E é nessa região que eu tenho números lá do projeto Rumos 2015, para o período de 95 a 2000, quando também se procurou analisar a migração populacional no estado do Rio Grande do Sul, e se percebeu, essas regiões aqui mais em claro, são as regiões que mais perdem população ao longo do tempo. Né? Isso ocorre em paralelo também, agora os dados mais desde a década de 70, com a redução da população rural e a elevação da população urbana. Mesmo se a gente tratar aqui com aquele conceito de pluriatividade, do sujeito que vai trabalhar no meio urbano e reside no meio rural, que é cada vez mais comum nas pequenas cidades, né? Isso é um dado bastante alarmante, que também está relacionado à especialização produtiva no território. Eu peguei e copiei o mapa que o Paiva encaminhou como texto de referência aí, de que esse cenário relatado no slide anterior, ele foi agravado, aprofundou-se no período mais recente, aí de 2000 a 2010, é claro que ressalvando a agregação aqui que está por município e não por Coréia. Né? E aí eu coloco algumas questões. Primeiras questões são as seguintes: até que ponto a redução da população na mesma região noroeste ela pode ser explicada por fatores exclusivamente econômicos? Né? E aí eu também trago aqui um pouco da minha experiência pessoal, né, de que aquela ideia de vocação do agricultor, de permanência dele no meio rural, né, ela tem sido paulatinamente deixado de lado, não, mas tem diminuído, né, por assim dizer, o pai de quando tem um filho agricultor, né, ele muitas vezes ele tem um anseio, também é uma percepção própria minha, não corroborada aí nos números, né, mas de que ele não permaneça na atividade rural, de que ele siga um caminho diferente daquele que ele seguiu, de que ele tenha pelo menos a oportunidade de, como ele enxerga, eu estou colocando aqui, de que o filho tenha condições de estudar, de ter um leque de oportunidades maior para que ele escolha a opção que ele quer seguir, né? E essa abertura maior, né, para as demais opções, né, que ocorre talvez por indicação ou por outros fatores, ela tem, de certa maneira, dificultado a permanência do próprio agricultor no meio rural. Né? Não é simplesmente um aspecto associado à renda gerada dentro da propriedade ou algo relacionado a isso. Mas aí eu precisaria de uma análise sociológica para falar disso e que eu não tenho a capacidade de fazer aqui. Né? Uma segunda questão que eu coloco é as características da população rural naquela região são compatíveis com atividades agropecuárias intensivas no trabalho, né? Que é um outro fenômeno que se tem observado naquela região, que é o envelhecimento da população rural, né? Que vive em pequena propriedade e que muitas vezes opta pela monocultura em razão de a técnica de produção ser a mais adequada à característica, à relação capital-trabalho naquele espaço, dada, enfim, a faixa etária da população. Essa região do estado aqui, essa população aqui, ela apresenta características em termos de faixa etária muito parecidas com o que se vislumbra lá no Corn Belt dos Estados Unidos, onde também tem se observado uma alta taxa de envelhecimento da população, né, e isso tem se tornado também um problema social
a atração de pessoas para se trabalhar nessa atividade naquela região e a permanência também, a questão da sucessão rural por lá. Bem, eu fiz um cruzamento aqui sem muito sucesso entre o valor adicionado bruto da atividade agropecuária e o valor adicionado bruto total no estado do Rio Grande do Sul. Aqui, os coréis eles estão colocados em relação à média do estado. Tá? Então, aqueles que têm, por exemplo, Paranhana aqui, ele apresentou um desempenho, tanto em termos do VAB agropecuário abaixo da média do estado, quanto um desempenho no valor adicionado bruto total, também abaixo da média do estado. E a gente observa, na verdade já esperava por isso, né, que naquelas regiões que têm perdido população, na região noroeste, você observa padrões muito diferentes, né, a região Celeiro, por exemplo, a região noroeste colonial, médio alto do Uruguai, né, que tem aí um comportamento de redução da participação, da sua participação no valor adicionado bruto do Estado, mas também tem o caso aqui do Coré de emissões, que tem apresentado um crescimento tanto da produção agropecuária quanto do valor adicionado bruto acima da média. E ainda assim, em termos da variação populacional, de oferta de oportunidade no campo, não tem um padrão tão diferenciado assim. É claro que é importante olhar a especialização produtiva da agropecuária entre as regiões como um determinante para se fazer a análise. Bom, a minha ideia, quando o Paiva solicitou, fez o convite para participar aqui na palestra, foi também passar um pouco do pano de fundo num cenário macroeconômico do setor agrícola, grandes tendências do setor agrícola, para inserir também a especialização produtiva do Rio Grande do Sul nesse contexto maior. Né? Esse fenômeno da migração do campo para a cidade, ele é muito mais intenso em outras regiões do mundo, como por exemplo a China, onde eu trago os números, as projeções da ONU até 2050, né? E a gente observa que a China, mesmo o mundo, ainda a gente está no meio do caminho nessa transição do campo para a cidade, e o que implica em mudanças muito grandes em termos, quando é combinada essa mudança do perfil demográfico com o crescimento da renda nas regiões menos desenvolvidas, a tendência é que o padrão alimentar seja radicalmente alterado, né? Que é o que vem ocorrendo ainda, um processo, né, contínuo na China. Né? A dieta alimentar de um chinês hoje ela é completamente diferente da dieta alimentar de um chinês há 30 anos atrás. Né? Principalmente se considerar o chinês que mudou da região rural para a área urbana. Né? A proteína vegetal que ele consumia foi ou está sendo substituída pela proteína animal, que ele passa a substituir num processo que eu trouxe um slide do ícone, que demonstra que como a variação da renda, né, vai impactando no hábito alimentar do consumidor, né? A China se situando ainda nessa faixa, consumindo produtos de base, carnes, lácteos, açúcar, frutas, vegetais, mas tendo um espaço muito grande ainda para crescimento. Né? E nesse pano de fundo é que eu quero falar um pouco dessa cadeia de proteínas, falar um pouco mais da soja. Eu sei que hoje à tarde, amanhã também vai se falar muito mais de necessidade de reconversão ou conversão produtiva, né? E eu queria falar um pouco mais dessa atividade que se propõe, que muitos propõem que seja convertida em outra, né? Das grandes tendências, né? Porque em relação ao produtor rural, que está lá decidindo o que ele vai produzir ou o que ele não vai produzir, né? Claro que ele está avaliando a renda futura ou a renda esperada que ele vai ter com cada atividade. Claro que, como o Paiva falou, essa reconversão ela não ou essa conversão não é automática, né? É preciso que haja
coordenação. Bom, mas no presente a renda esperada é uma variável importante para ele definir o que ele vai produzir, né? E de uma forma geral, a sojicultura ela tem oferecido ao produtor rural uma possibilidade de ganho de renda cada vez maiores, porque ao contrário do que ocorre em outras cadeias, né, no caso cadeia de carnes, até no setor lácteos, essa coordenação entre o produtor e a indústria, no caso da soja, é uma coordenação favorável ao produtor rural, no sentido de que a transferência de ganho de preço da soja ela é quase que automaticamente repassada ao produtor. O que não ocorre, por exemplo, no setor de carne, no setor de leite, né, onde a distribuição do bolo aí, ou pelo menos a gritaria dos produtores em relação a isso é muito maior, né? Bom, então aí quando a gente está falando em conversão produtiva, é preciso também, além de existir alguém que coordene esse processo, que os produtores rurais precisam ser sensibilizados no aspecto econômico, que é muito importante. Bom, eu trouxe aqui 2 mapas rapidinho, né, para falar dos principais players na produção de soja, aí, Brasil e Estados Unidos, né, com a produção, o Brasil no ano que vem tendendo aí a assumir a primeira posição. Aqui o ano comercial trouxe os dados do USDA, que trazem de agosto a setembro do outro ano. Então, com 81 milhões de toneladas, o Brasil como principal player, seguido dos Estados Unidos, que historicamente foi o primeiro, e da Argentina. E para onde vai essa produção? Né? Aí a diferença entre o que produz e o que consome, né? Bom, os Estados Unidos e o Brasil são, na verdade, os grandes ofertadores de soja, e o grande consumidor aí, cada vez mais, tem sido a China, e numa velocidade muito grande, né? Se nós observarmos aí o que a China consumia de soja há 10 anos atrás, o que ela consome hoje, os números se alteraram radicalmente, né? Hoje já são aí 59 milhões de toneladas. A necessidade de compra externa mais do que uma safra da Argentina toda, o que eles têm comprado. Bom, é claro que os chineses são muito espertos, e a ideia deles nesse movimento do comércio nacional é justamente fazer a conversão de proteína vegetal para proteína animal no território deles, certo? Bom, até que ponto essa tendência ela pode ser mantida no espaço? Essa é uma pergunta que muitos analistas têm feito recentemente, a partir do olhar que eles têm sobre a composição da alimentação animal, que é composta aí de milho e de soja, né, e da possibilidade de avanço da produção de milho dentro da China, né? A China, historicamente, é um grande produtor de milho, autossuficiente, mas nos anos recentes gerou a necessidade de importação, e tem existido aí uma pressão muito grande, mesmo internamente, para que ela terceirize parte desse serviço e que venha a atuar como demandante internacional também no mercado de carnes. E aí que eu coloco o Rio Grande do Sul nesse cenário. Bem, para esse setor de óleos vegetais, aí a demanda tem sido aquecida pelo crescimento e mudança no perfil demográfico da China, e também pela demanda pelo segundo produto aí, no setor de óleos vegetais, que é o próprio óleo para a produção de biodiesel, ou no caso do milho, aí, a demanda por milho para a produção de etanol, que tem, de certo modo, pressionado os preços. Né? Outra questão, outra pergunta importante que se deve fazer nessa análise mais macroeconômica, que repercute aqui na produção, na especialização produtiva do Estado, é até que ponto essa elevação dos preços internacionais das commodities, que vem ocorrendo aí desde 2008, em termos de patamares muito firmes, ela é permanente ou ela é transitória? Tá? Uma outra pergunta
eu avalio relevante e que a minha visão a esse respeito, dadas as tendências, o que o mundo desenvolvido tem crescido em termos de renda e mudança de hábito alimentar, é uma mudança, um patamar é difícil de dizer, mas de preços firmes e elevados por um longo período, né? Por pelo menos 20 anos aí, o que os principais analistas observam e trazem aí como tendência. Bom, esses são os números que foram apresentados recentemente pelo ICONE, encomendados aí pela Fiesp, na aplicação do modelo do FAPRE, o modelo da FAO, para projeção de demanda dos principais produtos agrícolas ao longo do tempo. Eles trouxeram aqui uma previsão para 2030 de como o Brasil tende a participar desse comércio aqui de proteínas, né? Com a elevação da participação no setor de carne bovina, elevação da participação no setor de carne de frango e elevação menor da participação no setor de carne suína. Bom, esse é um modelo que utiliza também um modelo de equilíbrio geral, aí, com dados também regionais, e quando os resultados foram aplicados por regiões, no Brasil, né, claro que dada já a nossa concentração, especialização produtiva, mas se percebeu, se identificou aí que a demanda desse, quem é que vai suprir esse aumento de produção projetado aqui, em boa parte vai ser os estados da região sul, e é importante que o Rio Grande do Sul tenha condições de se colocar adequadamente nesse cenário, haja visto o efeito multiplicador dessas atividades que na exposição do Paiva ele colocou aqui, né? O setor de carnes muito maior do que o setor de soja, o setor lácteo também, mas que não está apresentado, né? Bom, até aí já comentando esse resultado de multiplicadores, né? A minha ideia aqui, obviamente, que não é de expansão da atividade da soja no estado do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que o resultado disso por si só não é positivo, né? Mas a ideia de completar a cadeia, né? Por isso eu trouxe a visão de cadeia de proteínas aqui, né? Porque na verdade a soja é um elemento fundamental na cadeia de proteínas, assim como o milho é fundamental na cadeia de proteínas. Ou seja, a gente precisa sim da lavoura temporária aqui no estado, né? E o gap, o gargalo que a gente tem enfrentado é justamente a dificuldade de transformar essa proteína vegetal que a gente tem em proteína animal dentro do estado, que aí sim teria um efeito multiplicador muito grande, né? Porque o que não ocorre atualmente, em razão boa parte da política seguida por alguns dos grandes demandantes por esses produtos. Aqui eu trouxe o caso da China, que aplica aí uma escalada tarifária muito grande nesse setor, né? Que tem as tarifas de importação da China para o Brasil, né? No grão 3%, no farelo de soja 5%, no óleo de soja 9%, e aí quando chega no setor de carnes, isso sobe ainda mais, além das próprias barreiras fito e sanitárias que são aplicadas, né, principalmente as barreiras sanitárias ligadas à autorização de frigoríficos, que é um movimento que tem ocorrido aí mais recentemente, que é um ponto que tem sido debatido muito fortemente pelo Brasil, e sido cobrado, né? Quando da vinda do presidente chinês Hu Jintao ao Brasil, né, fez parte daquele memorando de intenções a abertura do mercado chinês de carnes. Novamente, quando a presidente Dilma foi até a China recentemente, isso foi novamente colocado em pauta, e já com alguns resultados ainda, mas não nenhum ainda por causa do Rio Grande do Sul em termos de liberação de frigoríficos, e os fluxos de comércio ainda não têm aumentado de acordo com a expectativa da indústria aqui. Bom, nessa visão de cadeia, né, incompleta, aqui colocada,
apenas fiz a estruturação dos números para o setor da soja, né? É o que eu quero demonstrar que o multiplicador da soja, por si, ele é muito pequeno em razão do fato de uma parcela muito expressiva da safra ser exportada na forma do grão. Tá? Então, nós trouxe os números de 2011, porque os números de 2012 eles são contaminados pelo evento climático. Né? A safra de 2011, 11,6 milhões de toneladas, foi exportada na forma de grão em 5,8 milhões. Né? É isso que a gente está deixando de internalizar a geração de valor aqui no estado. Dessa safra, 5,5 milhões foi processada, soma, claro, 5,5 com 5,8 não fecha, porque tem variações de estoque aí no período. Bom, desses 5,5 milhões de toneladas que são processadas, 4,2 viram farelo, utilizado aí na alimentação animal, 1,1 milhões de toneladas viram óleo, do farelo lá 3,1 milhões são exportados novamente, ou seja, se deixa de gerar valor internamente, disponibilidade interna é de apenas 1,1 milhão de toneladas. Do óleo, são exportados em 480 mil toneladas e utilizados para a produção de biodiesel, aproximadamente 500 mil toneladas, o restante utilizado para alimentação humana e outros usos industriais aí. Bom, o dado que eu quero frisar aqui é que aproximadamente 80% da produção da soja do Rio Grande do Sul é exportada, ou sob a forma de grão, ou dos seus subprodutos que também não agregam um valor significativo. Né? Quando a gente faz aí até calcula as margens de processamento da indústria, né, a gente observa quão reduzidas elas são. Ou seja, se você pega o valor do farelo de soja, do óleo de soja e compara com o valor do grão, a diferença é muito pequena, o que mostra que essa indústria trabalha com margens muito apertadas mesmo, né? Até pela necessidade, num ambiente concorrencial, de repassar os ganhos de preço para o produtor e ter o acesso a esse produto, poder receber esse produto. Né? Em relação à evolução disso no tempo, essa tendência é mais preocupante ainda, porque se lá em 2001 40% da safra era exportada, nós já chegamos aí a um patamar em 2009 de 61% da safra ser exportada. E, no caso, a indústria da soja no Rio Grande do Sul, ela só não tem sofrido ainda mais com isso em razão desse fôlego que foi dado pelo programa de produção de biodiesel, né, que o estado do Rio Grande do Sul assumiu aí a dianteira como protagonista nesse processo, e várias fábricas que estavam paradas vieram a operar em razão da produção do biodiesel, apesar do farelo não ter um destino tão certo assim. Esses números mostram aqui o potencial de agregação de valor que existe nessa atividade, mas é claro que o ambiente internacional, a abertura, o acesso a novos mercados, o crescimento desse acesso precisa ser muito bem trabalhado. Bem, por fim, eu trouxe então aqui um slide apenas no setor de máquinas agrícolas para jogar no ar, pelo menos debater um pouco essa problemática do setor de máquinas. Eu estou falando principalmente de colheitadeiras, né, depois aí da saída da fábrica de tratores, da John Deere lá, veio aqui para Montenegro, né, a gente tem basicamente produção de colheitadeiras naquele ponto ali que a ideia não foi fazer um alvo, mas círculos que para mostrar, né, a questão logística de acesso a partir da localização das fábricas de colheitadeiras do estado do Rio Grande do Sul. Bem, o Rio Grande do Sul historicamente tem essa importância muito grande na produção de máquinas agrícolas, 45,4% em 2011. Né? Aqui eu tenho as plantas que estão alocadas no território aqui, principalmente a GCO e John Deere. GCO está com a planta em Santa Rosa, Horizontina recebendo a John Deere, aqui em Montenegro John Deere também, e a própria GCO em Canoas aqui também. Bem, acho que todos vocês têm acompanhado um pouco a pressão
política que foi exercida pelo governo argentino no sentido de restringir o acesso da produção de máquinas agrícolas brasileiras ao mercado argentino e como isso repercutiu muito rapidamente na abertura de novas plantas dessas multinacionais naquele território, certo? Bem, no Brasil, né, que na verdade repercutiu aqui num parcial fechamento desse mercado argentino. Bom, no Brasil a gente sabe muito bem que a fronteira agrícola ela tem se expandido no Mato Grosso, estado do Mato Grosso, na região do Cerrado e também ocupando essa faixa de Cerrado aqui que foi chamada de Maquitobá, aí, estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e o oeste da Bahia. Onde é que eu estou querendo chegar? Né? Que algum tipo de desdobramento, e na verdade já vem ocorrendo, vai existir sobre esse que é um dos setores mais importantes que foram desdobrados a partir da produção de grãos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul até pouco tempo, ou não tão pouco tempo assim, era chamado de celeiro do país, e foi justamente essa produção de grãos aí que ensejou o surgimento da produção de máquinas aqui no seu território. Bom, o Rio Grande do Sul, em termos relativos, deixou de ser o celeiro do país. As empresas aqui originalmente localizadas na região noroeste, tiveram acesso ao mercado do Mercosul, na oferta de máquinas. A fronteira agrícola tem crescido na região norte e nordeste, né? E o que eu coloco aqui é esse parcial deslocamento aqui não de plantas ainda propriamente ditas, mas de atividades que são centrais de várias empresas desse setor, então, pelo menos dessas empresas desse setor. Cito o caso aqui da John Deere, que recentemente abriu um centro de distribuição de peças lá na cidade de Indaiatuba e para lá também transferiu todo o setor financeiro, administrativo e boa parte da inteligência da empresa que ainda estava no Rio Grande do Sul. Então a mudança, quando se analisa os números em termos de emprego da atividade, você não vai perceber lá grandes mudanças no primeiro olhar, né? Mas a qualidade do emprego ela tem se alterado radicalmente com os salários, os cargos correspondentes, maiores salários sendo transferidos para a região, para São Paulo, e aqui permanecendo cada vez mais características de uma simples montadora de colheitadeiras, e muito diferente daquela que vigorava quando eu era um metalúrgico lá em 1997 e trabalhava na empresa, e lá tinha uma produção verticalizada desde a usinagem até a montagem do produto. Tá? É mais uma preocupação de uma ideia até de debate futuro. Sei que o Álvaro aqui compartilha também boa parte da minha preocupação a esse respeito sobre esse setor. Bom, por fim, embora eu tenha falado aqui de macro tendências e de setores tradicionais, né? Recentemente a gente teve aqui um seminário onde um dos palestrantes disse que o que existe no estado do Rio Grande do Sul hoje é muito parecido com o que existiu lá na década de 80 e que é muito difícil, a partir da saída de um determinado setor de uma região, converter ou reconverter aquilo em outra coisa, né? Ou em outra atividade. Bom, eu quero trazer aqui eu quero dizer, apesar de ter falado desses setores tradicionais, né, que é necessário se ter um olhar, quando se fala em desenvolvimento regional, né, para o que existe no local, né, prospectando as soluções que já lá existem. E aí, por que tem essa foto aí da caipirinha que está no jornal The New York Times, aí que foi publicado, acho, em agosto, que aqui no Rio Grande do Sul não vi repercutir muito,
mas essa matéria aqui trouxe justamente a expansão, explicou um pouco da expansão do consumo de cachaça nos Estados Unidos e da cachaça brasileira, que é a preferida por eles, e citou aqui um caso de uma agroindústria lá da cidade de Criciúmal, que oferece a cachaça orgânica aí, que eles citam como, e que apresenta uma projeção aí de crescimento muito grande de consumo nos Estados Unidos, tá? E que chegou até a Alemanha aí, no ano passado, que também tem sido muito bem aceito. É um exemplo de case que muitas pessoas desconhecem, né, mas que, pensando esse tipo de solução no território, a gente pode talvez discutir um desenvolvimento diferente. Seria isso.